Neste documentário, o Sintergs irá mostrar e demonstrar a importância dos arquitetos, técnicos científicos, especialistas em saúde e extranumerários, servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Estes profissionais prestam seus serviços nas secretarias de Obras Públicas, Educação, Cultura, Segurança, Habitação, Esporte e Saúde. Suas atividades consistem em planejar, projetar, assessorar e coordenar a construção e a reforma de prédios públicos, com o objetivo de otimizar os espaços públicos, proporcionando a sua inserção num conjunto harmonioso e estético. A arquitetura é, antes de mais nada, construção, mas a construção com base em 3 princípios fundamentais: a técnica, a funcionalidade e a estética, ou a beleza das formas. De acordo com o arquiteto Lúcio Costa, que juntamente com Oscar Niemeyer planejou e projetou os prédios e a cidade de Brasília, a diferença entre uma simples construção e a arquitetura é a intenção plástica, ou seja, a preocupação com a beleza das formas construídas. O arquiteto também tem como meta a elaboração de edifícios cujo volume desperte a atenção das pessoas em função da sua proporção entre os elementos que o constituem e não o simples papel de uma construção, mas de uma obra de arte. Este papel também não se restringe em apenas elaborar projetos de arquitetura, mas no impacto que a obra vai desenvolver na cidade e na vida dos seus habitantes. A importância do arquiteto está na habilidade que ele desenvolveu de criar espaços adequados às várias atividades que os seres humanos realizam ao longo de suas vidas. Desta forma, o papel desse profissional é de extrema importância para a sociedade, pois está em suas mãos a missão de criar cenários onde transcorrerão todas as ações humanas, desde o nascimento até o fim de nossas vidas. Enquanto responsabilidade social, o arquiteto tem o dever de fomentar ações sustentáveis na execução dos edifícios, através da otimização de recursos naturais, utilizando materiais recicláveis, aproveitamento da energia do sol, tanto para aquecimento como para geração de energia, coleta de águas de chuva para aproveitamento em sanitários e jardins, visando o bem-estar das futuras gerações. O arquiteto é essencialmente um planejador, um idealizador de espaços que serão construídos. A formação em arquitetura possibilita uma atuação profissional bem diversificada, desde o planejamento urbano de cidades e bairros, passando pelo projeto de edificações e de espaços abertos, como é o exemplo de parques e praças, entre outras atividades, o arquiteto é o profissional responsável por planejar, projetar, assessorar e coordenar a construção e a reforma de prédios públicos. Prédios esses que atendem a setores de grande importância para a sociedade, como é o caso da educação através das escolas, da saúde com hospitais e postos de saúde, segurança pública com os presídios, albergues, casas de passagem, centros esportivos, além dos prédios de grande valor histórico e cultural para o nosso estado. O Memorial do Legislativo é um exemplo de contribuição de engenheiros e arquitetos para tornar público um lugar que estava praticamente esquecido. Esse é o prédio mais antigo de Porto Alegre. Aqui funcionou primeiramente a Real Provedoria da Fazenda e depois de algum tempo a Assembleia Legislativa. Podemos notar aqui o empenho dos arquitetos para restaurar as funções originais, ou seja, retornar um plenário, como havia antigamente, com as suas galerias, e também tornar um espaço público, cultural.
construção e a manutenção de prédios ícones do Estado também é fruto do trabalho dos arquitetos, servidores públicos estaduais, como é o caso do Centro Administrativo Fernando Ferrari, do Palácio Piratini, da Casa de Cultura Mário Quintana, Museu de Artes do Estado e do Memorial da Assembleia Legislativa. O retorno desse prédio para a Assembleia Legislativa era um desejo antigo, até por uma questão histórica, né, por ser o prédio original da Assembleia Legislativa e também legislativa, né, pela função básica que tinha. Ultimamente, antes de ser reformado, ele funcionava como Casa Civil do Poder Executivo. A reforma incluiu uma demolição muito grande, né, ele tinha uma adequação totalmente diferente e o resgate dele foi para a forma original. Né? O que existe aí, as galerias no andar de cima, as escadas, são todas o que existiam anteriormente. O que não existia era essa parte aqui onde desce essa escada, que é o subsolo, foi todo escavado. E também o sótão que foi criado, que não existia. Fora isso, as atividades, né, que não tinha no prédio principal, que era banheiros, o bar aqui em cima que existia, mas era com outro formato. O responsável pelo projeto, ele procurou, né, conservar todas as características e procurou contemplar as funções originais. Né? Algumas coisas foram diferentes, né? Foram criadas, enfim. Né? Esse subsolo aqui, ele é todo a parte do arquivo histórico, né, da Assembleia Legislativa, com jornais, com publicações. Por isso que temos esse resultado aí tão interessante, né, e tão fiel à parte original do projeto. A responsabilidade social do arquiteto se reflete na viabilização de obras para espaços públicos que atendem a serviços essenciais das atividades humanas, compatibilizando a necessidade dos usuários com as legislações e normas pertinentes, sem abrir mão da preocupação com a beleza das formas. É através do resultado do trabalho realizado pelos arquitetos que a população usufrui dos espaços públicos adequados para o seu bem-estar. É por isso que os arquitetos são os profissionais que fazem a diferença.